Agora, né? Doutor Siddhartha. Eu preciso apresentar? Eu preciso apresentar? Preciso não, né? Tudo bom, gente? Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, né? Tantas pessoas lutando há muito tempo e o movimento está crescendo. Mesmo, o Pedro falou aí das vertentes, né? Tem o povo que diz que maconha é jararaca, tem o povo que diz que maconha é plutônio e tem o povo que diz que maconha é maconha. E a realidade, ela se impõe. Então, a realidade científica, médica, ela vai se impondo. Quando a pessoa é paciente, ou quando ela tem um familiar que é paciente, os preconceitos vão embora. As pessoas ficam inteligentes muito rápido quando estão doentes. Né? Quem viu o General Vilas Boas falar sobre maconha medicinal? Então, a gente agora está entrando numa outra fase, a fase da inteligência. Vamos entender, né? É uma planta, não é jararaca, não é plutônio. Então, eu queria começar falando de uma coisa que todo mundo achava que era jararaca, que foi proibida, que foi cerceada, e diziam que era uma coisa criminosa, muito grave. Do que a gente está falando? De capoeira. A capoeira foi proibida no Brasil até o século XX. A pessoa que fosse pega em exercício de capoeiragem, ela era extraditada para Fernando de Noronha, que hoje em dia parece uma boa ideia, mas na época não era uma boa ideia. Não tinha água direito, era um exílio pesado. E as coisas mudam, nada como o tempo, nada resiste ao tempo. O tempo vai transformando e a capoeira, quando chamaram pela primeira vez o mestre Bimba para fazer uma apresentação de capoeira no Palácio do Governador, em Salvador, e estava lá Getúlio Vargas, ele saiu de casa e se despediu, falou, hoje eu vou ser preso. Ele foi apresentar capoeira no Palácio do Governador, nos anos 30, sabendo que ia ser preso. Chegou lá, o pessoal achou tão bacana que Getúlio falou, isso aí é um verdadeiro esporte nacional. Pouco tempo depois estava nas escolas, estava nos quartéis. Hoje em dia tem capoeira no Japão, tem capoeira em Israel, tem capoeira na Rússia, tem capoeira na Polônia, Dinamarca, no Chile, na Argentina, na Colômbia. O mundo inteiro tem capoeira, os gringos aprendem português para poder jogar capoeira. É verdade, isso é verdade. Tive um evento agora de capoeira no Rio de Janeiro com 500 participantes, tinha 250 de fora do Brasil. E falando português por causa da capoeira. Então, isso vai acontecer com a maconha, já está acontecendo. A maconha é uma das maiores commodities do século XXI. O que a gente está discutindo aqui é o que o Brasil, o que as brasileiras e os brasileiros vão fazer diante disso, que já é uma revolução mundial, já está rolando. Mesmo o pessoal que acha que é jararaca, então lascou, porque lá no primeiro mundo a jararaca está solta. Né? O Canadá entrou agora firmemente. O Canadá fez um passo enorme, porque investiu a nível industrial no óleo, no extrato. Não está investindo em composto puro, caríssimo. Está investindo naquilo que é bem mais barato. Então a gente está falando de uma planta que não é uma jararaca, que não é plutônio, uma planta que tem uma história, uma planta que se desenvolveu em torno do Himalaia, tanto na Índia quanto no Paquistão, no Afeganistão, na Sibéria, na China. Está na base da farmacopeia há milhares de anos. Cannabis sativa, quem sabe o que quer dizer cannabis sativa? Cânhamo cultivado. Então é alguma coisa que foi cultivada pelo ser humano. Uma coisa que tem muito trabalho humano na maconha. A maconha não é uma planta que estava lá e a gente encontrou ela, oh, que legal, ela é ótima. Não, a gente construiu essa planta. Né? No Egito era a deusa Sechat, deusa da sabedoria, da escrita. O que ela tem na cabeça ali? Vocês... É ou não? É, né? É. Né? E hoje em dia, se você for à Índia, você vai chegar naqueles festivais religiosos, no Holi, por exemplo, que o pessoal fica jogando tinta uns nos outros, é coisa linda, né? No Holi, o pessoal toma o chá do bang, é um chá de maconha, o nome aí já está dizendo qual é o efeito, é um efeito forte. Então, uma coisa que está com a gente há milênios. Eu achei legal uma coisa que a Viviane falou hoje de manhã, achei legal a resposta que ela deu, que foi, mas tudo bem, você está facilitando o acesso do paciente a um produto importado. Mas e a planta, e o extrato, e o óleo? E ela falou, não, a planta é segura, a gente conhece ela há milhares de anos. A gente tem que ter clareza disso, porque se você ficar com medo dela achando que ela é jararaca ou é plutônio, complica tudo. Não, tem que ter 2 portas, tem que ter filmar, infravermelho, botar um chip.
É uma regulamentação que vai dificultar o acesso. Vai transformar esse acesso num acesso que é excludente, é um acesso para poucas pessoas, né? E a gente está falando, então, de conhecimento humano acumulado ao longo de milênios. A gente não teria um remédio na farmácia, não teria remédio sendo importado, se no Egito Antigo o pessoal não estivesse usando para inflamação. Ah, por que a maconha funciona para tantas doenças diferentes? Porque tem um monte de doenças que têm a mesma base. Muitas doenças dependem da inflamação, por exemplo, né? E eu sempre faço isso aqui virou uma comparação clássica, né? Essas perguntas parecem perguntas do Brasil do século XXI. A maconha é benéfica? A maconha é perigosa? Devemos legalizar a maconha? Só que essas perguntas, na verdade, não fazem sentido. Por que elas não fazem sentido? Porque a maconha é o cânhamo cultivado. É uma planta que nossos ancestrais inventaram. Não havia maconha 10 mil anos atrás. Havia uma outra espécie que foi selecionada para gerar uma variedade enorme de plantas que só existem como são porque houve interferência humana, artificial, seleção artificial. Por que você tem muitas variedades? Porque cada uma serve para uma coisa diferente. Porque as variedades têm a ver com as necessidades humanas das pessoas que selecionaram. Assim como tem muitos tipos de maçã, muitos tipos de banana, muitos tipos de... todo tipo de vegetal e animal que a gente domesticou. Então, como é que eu posso perguntar se uma coisa que a gente domesticou por milhares de anos presta para alguma coisa? Não existiria, não estaria lá se não prestasse. Aquilo que não prestava não sobrou, não tá mais nem disponível. É a lógica histórica que a gente precisa trazer aqui. Se eu colocar isso em termos de cachorro, fica mais fácil entender por que essas perguntas não fazem sentido. Os cães são benéficos? Sim ou não? Sim. Os cães são perigosos? Sim, sim. Maconha também é perigosa, gente. Muito menos que cachorro. Mas é perigosa. Por que ela é perigosa? Porque você tem que ver qual maconha para qual pessoa, em que momento, em que dose, em que contexto. A maconha proibida, por exemplo, é super perigosa. Você pode tomar um tiro por causa da maconha proibida. Inclusive, se você nem fuma maconha, você pode tomar um tiro por causa da maconha proibida. Olha que coisa perigosa. Isso é perigoso. Devemos legalizar os cães? Então, olha só, isso aqui é lá do Egito Antigo, tá bom? Tem macaco, tem boi, tem cachorro, tem aqui o cachorro. Aqui, ó. A gente pegou e colocou o cachorro, que era um predador, há 25 mil anos era o lobo, nosso inimigo. A gente foi lá e domesticou ele está dentro de casa. Pegou a jararaca e transformou ela em travesseiro aqui, ó. Só que não é indiferente qual tipo de cachorro você usa. Se você pegar esse cachorro e botar para cuidar do seu bebê, talvez não dê certo. Se você pegar esse cachorro aqui e botar para puxar seu trenó, talvez ele não goste. Se você botar esse cachorro aqui para poder fazer o pastoreio, talvez ele não saiba. Ah, mas eles são tão diferentes e são a mesma espécie? É. Milagres da seleção artificial, que em poucos milhares de anos fez aquilo que a natureza sozinha leva milhões de anos para fazer. Para uma espécie virar duas espécies, tem que ter, por exemplo, uma separação física, geográfica entre elas. Sei lá, teve um vulcanismo, gerou um isolamento de populações. Isso demora muito tempo para acontecer e é fortuito. Mas quando você faz uma seleção direcionada, eu só vou cruzar cachorrinho fofinho com cachorrinho fofinho. Em 10 gerações, em 20 gerações, você tem um fofucho. Se você falar, eu só vou cultivar maconha que tira dor, em poucas gerações você tem um excelente analgésico. Porque então o que a gente está falando aqui é que uma planta vira uma farmacopeia. Ela serve para muitas coisas diferentes porque ela foi selecionada artificialmente por seres humanos, por nossos ancestrais, para isso. E só agora, nos últimos 100 anos, o primata humano resolveu dizer que ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa, né? A gente não estaria aqui hoje se não tivesse cânhamo. Todas as velas, as roupas das pessoas eram de cânhamo. As velas das caravelas eram de cânhamo. Quem tirou o cânhamo da jogada foi o algodão e o nylon. Foi por isso que ela foi proibida. E para estigmatizar os mexicanos e os negros, nos Estados Unidos especificamente. Então, se a gente deixar isso mais claro para as pessoas, fica mais fácil entender o que está em jogo hoje.
está em jogo hoje é a possibilidade de a gente fazer uma nova medicina, a medicina dos canabinoides. Vejam, há 30 anos atrás a gente nem sabia direito que o sistema canabinoide existia. Então, os médicos que hoje têm 60 anos, 70 anos, quando eles estudaram, isso nem estava no livro-texto. Aí eles vão num congresso que tem outras pessoas como eles, que também não leram e também não gostaram, e eu estou generalizando, tem ótimos médicos, o Pedro está aqui, é um excelente exemplo de um médico a favor do povo, mas muitos médicos são mais a favor mesmo do bolso deles. E aí eles vão num congresso para se atualizar com outros médicos que também não leram e também não gostaram. E aí ele chega para o paciente e fala, não tem evidência. Aí o paciente fala, mas eu sei que tem. Ah, mas eu sou médico. Você não é. Quem já passou por isso, levanta a mão. Dá raiva, né? Dá raiva. Só que eu acredito muito, eu sou biólogo, não sou médico, então eu fico à vontade para falar. Minha mulher é médica, então isso me deixa mais à vontade ainda. Eu ouvi isso anteontem do presidente do Einstein. Do Einstein, do Hospital Albert Einstein. Se ele falou isso, então estamos todos à vontade para dizer, o melhor médico é o paciente. O melhor médico é o paciente. E quem fica doente, fica inteligente rápido. A pessoa pode ter qualquer preconceito, de qualquer tipo. Quando chegar perto dela, ela fica esperta. E ela vai se pegar com quem? Ela vai se pegar com a ciência. Valei-me ciência. Não é isso? Ai, meu Deus do céu, o que eu posso fazer? Pelo amor... Agora eu acredito. Não, a Terra não é plana. Existem receptores. Então a gente está vivendo uma situação que é interessante, por quê? Porque independente de qual chapéu que você usa, se você é paciente, se é pai de paciente, se é médico, se é pesquisador, se é cultivador, se é ativista, se é policial que a gente convidou, se é o policial que veio para ver o que a gente está fazendo, isso já aconteceu antes, deve ter aqui também. Mas além desses chapéus, né, professor Draulio? Além desses chapéus, você é um ser humano. Você é um ser humano que tem dor, você ama pessoas que também sentem dor e todo mundo aqui vai morrer, salvo engano. Então, todo mundo tem medo. E esse medo nos unifica. Nesse medo é que a gente pode ter mais amor e começar a entender melhor para onde que esse barco deve ir. O que está em jogo é a utilização desses compostos, vários compostos que vão muito além do CBD, de maneira terapêutica. A planta tem 100 e tantos desses compostos, mas cada planta não tem 100 e tantos. Cada planta tem 5, tem 7. Tem 8, pode até ter 100 e tantos, mas em quantidades tão pequenas que nem faz sentido falar disso. Então, cada planta, na verdade, tem alguns, 3, 4, 5, que dominam. Quantas combinações possíveis tem? A gente certamente não chegou no máximo. Isso ainda está tudo por se fazer. Mas, novamente, aí eu volto na frase que a Viviane falou que eu achei legal. Mas a gente sabe uma coisa, a planta é segura. A planta é segura. O que a gente está discutindo aqui é qual é a melhor planta para cada caso. Mas não precisamos ficar com medo. Temos que entrar aqui de peito aberto. O que não é seguro, o que a gente não sabe direito? O que cada um desses faz isoladamente? Quando você tem uma única substância pura em alta concentração, aí a gente tem que fazer essa ciência é interessante, ela é nova. E depois tem que fazer com 2, as combinações de 2, depois as combinações de 3, as combinações... Quantas combinações possíveis tem? Do jeito que está o financiamento do CNPq, vai demorar muito tempo. Vai demorar tempo para a gente saber tudo isso. Os israelenses vão chegar bem antes da gente. Estão fazendo, eles têm dinheiro para isso. Mas a gente sabe que a planta é segura, então quem está sofrendo agora não precisa ficar esperando para saber qual é a combinação ótima, não. Tem que buscar solução, e é o que os pacientes fazem. Então, será que a maconha é um santo grau? Parece que a gente está falando de uma planta que é um milagre. Imagina você descrevendo um cachorro para o marciano. O cara fala, rapaz, esse bicho é muito maravilhoso, ele faz tanta coisa. Sério, ele leva uísque para o cara que caiu na avalanche, mas é só o São Bernardo. Por quê? Porque é uma história de construção muito específica. Só que antes isso estava sendo feito às cegas, ninguém sabia que tinha compostos lá dentro, ninguém sabia da genética da planta. Imagina agora sabendo, nos próximos 100 anos, como isso não vai evoluir. Se a gente passou 5.000 anos fazendo essas variedades maravilhosas de planta, imagina nos próximos 100 anos com a genética, né, com a genômica, com a edição genômica. É incrível o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo na Califórnia, o que está acontecendo na Holanda. E aqui no Brasil a gente está entre a jararaca e o plutônio.
O que é diferente no Brasil e em vários lugares do mundo é que a sociedade civil organizada se organiza, né? E as pessoas podem mudar de ideia, isso é muito importante. Se todo mundo aqui... Quantas pessoas aqui eram a favor de maconha medicinal há 20 anos atrás? Levanta a mão. Eu não era. Eu achava que tinha perigoso. Tem que ver como é que é. Por quê? Porque a informação sobre esse assunto ela era cerceada. Quantas pessoas aqui ouviram falar que maconha mata neurônio? Esse é um meme fantástico. Isso colou muito. Foi um artigo mal feito nos anos 60, financiado justamente pela agência de antidrogas dos Estados Unidos, e fizeram um artigo mal feito e divulgaram como se fosse verdade. Depois, décadas de trabalho depois, falando, não, é o contrário, maconha promove neurogênese, maconha promove sinaptogênese. Então, à medida que as pessoas vão encontrando fatos novos, e as pessoas são intelectualmente honestas, elas mudam de ideia. Isso aconteceu com Sanjay Gupta. Quem conhece esse cara aqui? Esse aqui é o Drauzio Varela dos Estados Unidos. Ele é o médico oficial da CNN. Toda vez que tem qualquer assunto lá de doença, de qualquer coisa relacionada à saúde, chama o Sanjay Gupta. O Sanjay Gupta era contra a maconha medicinal, fez documentário contra a maconha medicinal, dizendo o quê? Nós não sabemos ainda o suficiente. Eu, como médico, entre aspas, né, que eu não sou médico, o cara fala assim, eu, como médico, não posso falar porque é muito perigoso. Então, eu não sei nada e é muito perigoso. Essa era a premissa. Eu não sei nada e é muito perigoso. E aí ele vem, depois de alguns anos, e faz... Por que eu mudei minha opinião sobre a maconha? E ele fala, não, na verdade, eu não sabia nada, mas a ciência já sabia. Quem não sabia era o cara. E aí ele foi se informar. E ele não é muito perigoso. Tem alguns riscos para algumas pessoas, mas para a maior parte das pessoas não é perigoso. Eu escolhi para falar aqui hoje... Quantas pessoas aqui já viram uma palestra minha? Só para ter uma ideia. Então, eu não gosto assim de ficar repetindo demais, mas, né? Então eu escolhi 3 assuntos, só 3, em que eu acho que tem evidências muito interessantes e que são coisas, no caso da epilepsia, uma evidência muito antiga, muito robusta, e ficando cada vez mais robusta. Mas no caso de envelhecimento e câncer, são coisas muito recentes, que são ainda, muitas delas pré-clínicas, resultados em animais. Muitos médicos falam assim, resultado em animal, não interessa. Imagina você descobriu a penicilina agora, o Alexander Fleming descobriu a penicilina. E aí ele pega e começa a testar em animais e vê que o negócio funciona. E aí você está com a gangrena. Aí você fala, não quero saber dessa penicilina, não. Já testou em gente? É o contrário. O que acontece quando o paciente está doente é que ele fala, eu sou voluntário. É verdade? Quem aqui já fez isso? Ou conhece quem fez? Levanta a mão. Quem aqui já falou assim, eu me apresento para ser voluntário? Por quê? Porque você está com medo. E como você chega numa situação em que não tem solução para você, o médico fala, não tenho nada de bom para te oferecer. Você fala, então me ofereça uma coisa nova. Não é isso? As pessoas, quando ficam doentes, elas não ficam só inteligentes, elas ficam corajosas. As pessoas que têm filho doente, que têm parente doente, elas ficam corajosas, elas ficam, como você disse, elas ficam loucas. Por quê? Porque ela fala assim, eu não vou aceitar que a lei dos homens me diga que eu vou perder a pessoa que eu amo, porque não tem saída, eu vou achar essa saída, deve ter uma saída. E ela encontra essa saída, a pessoa vai e se trata. Vou contar uma coisa que não tem nada a ver, mas tem a ver. Uma vez eu estava nos Estados Unidos ainda, e eu tinha uma dor aqui na região do pescoço, que a cada 2 meses eu ficava 3 dias de cama. Não conseguia me mexer, ficava de cama, não conseguia levantar para pegar água. E aí eu comecei a me informar, a pessoa falou, você precisa fazer uma ressonância, de repente vai ter que fazer uma cirurgia. Então, né? Eu já estava indo para o caminho da faca. E aí eu encontrei um fisioterapeuta tomando um café, e o cara falou, não, você precisa de fisioterapia. Eu falei, não, mas é porque eu faço capoeira, eu acho que eu caí de cabeça, bati a cabeça, me machuquei, vou ter que fazer uma cirurgia. Ele falou, não tem nada a ver, isso aí é problema de computador, mau uso de computador que você está fazendo assim. Aí ele me ensinou a fazer 2 alongamentos assim. Nunca mais eu tive a dor. Então, se eu tivesse transferido a minha saúde para o médico que me falou que eu devia operar, talvez eu não estivesse nem aqui, estivesse na cadeira de rodas ou nem aqui, sei lá o que ia acontecer naquela cirurgia. Mas eu tomei um outro caminho, que foi um caminho mais suave, e que deu certo, para mim funcionou. Esses 3 casos aqui, então, eu vou trazer uma coisa que eu acho que tem uma base muito clara, e envelhecimento e câncer, que são coisas que estão aparecendo agora, muito interessantes.
Caso de epilepsia, é muito engraçado ouvir médicos dizerem que não sabem, não ouviram falar, não estão bem informados. Por quê? Porque a evidência científica é muito antiga. O primeiro paper é só de 1843. Tá bom para você? Tem alguém vivo dessa época, não? Não tem. Então, assim, talvez eu pudesse parar por aqui, né? Mas não, tem coisa muito legal. Eu tenho falado isso nas minhas palestras agora. O pessoal fala assim, pô, o Brasil não tem um prêmio Nobel, né? O Brasil não tem prêmio Nobel, a gente nunca ganhou, quase ganhou com Carlos Chagas, aí não ganhou. Quem seria o nosso possível prêmio Nobel nas ciências? Eu tenho um candidato, Elisaldo Carlini. Por quê? Porque nos anos 70, o Carlini, junto com o Mechulam, mostrou em animais que isso aqui é verdadeiro. Mostrou que isso é verdadeiro, porque estava esquecido lá, estava guardado. E o Carlini está vivo. E o Mechulam está vivo. E o Mechulam pode ganhar o prêmio Nobel por causa do sistema canabinoide, sim. E se ele ganhar, ele provavelmente vai ganhar com mais 2 ou 3. Talvez o pessoal que ajudou a descobrir o receptor CB1, talvez o pessoal que descobriu o canabinoide endógeno, e quem sabe o Carlini entra nessa. Seria justo, seria bacana, ele está vivo, seria fantástico se isso acontecesse, né? Porque realmente funciona muito bem, é muito bom para lidar com excesso de sincronização, que afeta também Tourette, que afeta certas dores neuropáticas, que está envolvido na questão da discinesia no Parkinson. Problemas de sincronização neuronal são passíveis de tratamento por canabinoides. Por quê? Como é que funciona um tratamento padrão para um excesso de sincronização? O tratamento padrão da farmácia vão te dar uma substância que reduz a atividade neural. Reduzindo a atividade neural, você para aquela convulsão, mas você para também tudo. Então a pessoa fica torporosa. Estou falando alguma coisa desconhecida, não? Faz sentido para vocês? Faz sentido. Tem uma outra maneira de você reduzir a sincronia. Em vez de você diminuir a atividade, você simplesmente bagunça um pouquinho as posições dos disparos, faz os neurônios serem menos sincrônicos. Então, aqui fica bem claro, né? Vários neurônios disparando juntos, um neurônio vermelho, um neurônio azul, um neurônio verde, fazendo disparos ao mesmo tempo. Eles se somam para fazer uma oscilação muito grande. Quando você faz eles dispararem fora do tempo, isso não acontece. Continuo tendo 3 disparos azuis aqui, ó, só que eles não estão mais juntinhos, eles estão separados. Essa pequena diferença permite que, por exemplo, um movimento que não estava podendo acontecer porque estava inibido por uma oscilação dominante, essa oscilação dominante deixa de ser dominante e o movimento consegue acontecer. Então isso tem muito, muito valor terapêutico. Mas tem uma outra questão importante. É a quase ausência de receptores canabinoides nos centros ligados à respiração e abatimento cardíaco. Então, os sistemas vegetativos têm pouquíssimos receptores canabinoides. Significa o quê? Que se o seu filho, se a sua filha está precisando de uma dose maior, você pode aumentar a dose, porque não vai parar de respirar, nem o coração vai parar de bater. Que é o que acontece nas drogas que suprimem a atividade. Em algum momento, a pessoa vai, pum, entra numa situação de UTI, você tem que ter uma UTI móvel em casa. Alguém aqui já passou por isso? Então, essa é a questão. Do ponto de vista médico, faz todo sentido utilizar para esse fim. E isso está crescendo muito. Isso aqui é trabalho não publicado do Cláudio Queiroz, professor aqui do Instituto do Cérebro. Eu participo da pesquisa também, professor Esther Nakamura. Isso é feito em camundongos. E a gente está tratando com THC e com CBD. Primeiro um, depois o outro. Aqui vocês estão vendo uma unidade disparando muito fortemente, ó, em impulsos aqui, num animal que foi tratado quimicamente para ficar epiléptico. Quando a gente faz o tratamento aqui com THC, praticamente elimina, vai para 0. Por que a gente está pesquisando isso? Porque a gente quer entender a interação do THC com o CBD e como isso se compara com a planta inteira. Os estudos que a gente fez até agora mostram que a planta inteira é bem mais eficaz do que as substâncias puras separadamente. Sendo que a planta inteira é muito mais barata e as substâncias puras são muito mais caras, 2 mais 2 igual a 4, né, gente? Bom, enquanto isso, vendeu-se a ideia no mundo inteiro de que só tem um canabinoide do bem, o resto é tudo do mal. O bom, o de Deus, é o CBD, e os outros são do demônio. Então tem um monte de gente botando dinheiro para fazer ensaio clínico de CBD, e os ensaios clínicos mostram que funciona, o CBD é bom para epilepsia, realmente funciona. Só que tudo indica que muito menos do que a mistura com o THC e a mistura com os outros canabinoides. Então muito dinheiro já foi investido naquilo que talvez seja menos eficaz das abordagens. Mais recentemente, os canadenses resolveram, como eu falei, botar o dinheiro deles no óleo, no extrato.
E estou mostrando... E vejam, isso aqui é o efeito para vários pacientes. Todos esses aqui tiveram melhoria. Esses aqui não. Então não funciona para todo mundo, não. Funciona para vários pacientes, mas não para todo mundo. Não tem nenhum remédio que funcione para todo mundo. Por isso que você tem que ter um monte de tipos diferentes. As variedades nos interessam, não é isso? A gente quer ter variedade para poder experimentar, ver qual que é a sua. O que vai funcionar para você? Mas esse artigo aqui é o primeiro a dizer, olha, isso aqui que é uma preparação que tem os dois e que é barata, relativamente acessível, está no mercado, foi patenteada, está na lógica capitalista, mas é uma lógica capitalista de produto barato e funciona, tá bom? Aí, isso aqui é interessante. A GW é uma grande empresa farmacêutica, ela investiu nessa ideia de que o CBD é o canabinoide do bem. E fez um remédio chamado Epidiolex, que é praticamente CBD puro, e mostrou que é eficaz para epilepsia, e funcionou, e está vendendo no mundo todo, e é caro. E esse aqui é um estudo de longo prazo, mostrando que com 7 meses o Epidiolex para de fazer efeito. E a planta não para de fazer efeito. Isso aqui é a primeira indicação de que a GW vai perder muito dinheiro no Epidiolex. Vai perder muito dinheiro. Da onde vem a ideia de que... Depois eu vou falar de efeito comitiva, mas por que a monoterapia parece gerar tolerância? A teoria que está por trás disso é que se você tem um receptor, e esse receptor tem uma única molécula agindo sobre ele predominantemente, o sistema se adapta. Então, ele gera, em algum momento, menos resposta. Mas se você bombardeia esse receptor com muitas substâncias semelhantes, essa adaptação é muito mais lenta ou não é mensurável. Bom, questão do envelhecimento. Já existem aí vários estudos in vitro, também in vivo, em animais, algumas coisas em humanos, mostrando que pode ser bom para Alzheimer. Alzheimer é aquele envelhecimento que deu errado, né? Todo mundo aqui vai envelhecer, mas nem todo mundo precisa ter mal de Alzheimer. Tem a ver com a produção de proteínas mal formadas nos neurônios, e é uma coisa que vai se propagando, aparentemente, dentro do cérebro, de uma região para outra, e é uma coisa progressiva. Todo mundo aqui conhece bem o que eu estou falando, porque deve ter algum caso na família. O que é interessante, e aí tem vários casos, tem casos aqui em Natal, de pessoas dizendo, olha, minha mãe estava desenganada, estágio 4, não se comunicava mais com ninguém, falando por monossílabos, não lembrava ninguém da família, começou a usar o óleo e está ótima, está fazendo pilates, falando comigo no Skype, lembra o nome de todo mundo, conversando normalmente. Então, essa evidência, se vocês forem procurar um ensaio clínico que mostrou isso, esse tipo de relato, não tem. Ou seja, os pacientes estão na frente da ciência. Aquilo que está acontecendo na vida das pessoas está à frente daquilo que está publicado. Só que é muito mais fácil fazer experimento com animal do que com pessoas. Então, quem está correndo atrás desse prejuízo são os cientistas que estão trabalhando em animais. Esse é um trabalho que eu tenho mostrado por aí, porque eu acho que realmente é uma coisa linda. O trabalho do Andreas Zimmer, que é um pesquisador alemão de alto nível, fazendo trabalhos muito importantes nessa área. Eles pegaram e escolheram o THC, pegaram logo aquele canabinoide do demônio, do capeta, aquele que o pessoal fala, quantas pessoas aqui não ouviram o ministro Osmar Terra e outras pessoas importantes do governo dizerem que o THC é muito perigoso, muito, né, é uma coisa assim, temos que proteger as pessoas, não tem efeito terapêutico, né? E a gente sabe que mostrei para vocês como ele é bom, por exemplo, para eliminar disparos neurais epilépticos em camundongo, né? Mas olha que legal, eles pegaram camundongos e trataram por 28 dias com THC ou com veículo, que seria, digamos assim, o placebo, né, do camundongo. Deram alguns dias de intervalo e treinaram os animais em várias tarefas, reconhecer outros indivíduos, 10 minutos, tá? Reconhecer outros indivíduos, reconhecer objetos, navegação espacial. Os animais jovens foram animais, o que é a latência para resolver a tarefa? Os animais tratados com veículo têm uma latência menor do que os animais tratados com THC. Em outras palavras, os animais que não receberam THC são mais espertos, fazem a tarefa mais rapidamente. Então não foi bom para os jovens tomar THC. Olha o que acontece com os adultos e com os velhos. Exatamente o contrário. Uma inversão, a linha achurada está abaixo da linha cheia. Ou seja, o animal que tomou THC, ele está com desempenho melhor do que o animal que tomou veículo. Então, maconha é ruim para camundongo jovem e maconha é boa para camundongo velho.
Maconha é uma coisa... Quem tem mais de 30 aí, levanta a mão. Aleluia, Senhor. Agora, olha que legal. Eles foram atrás de que genes estão sendo expressos. Cada uma dessas linhas aqui, ó, cada uma dessas coisinhas que vocês não estão nem vendo aqui, é um gene diferente. Então, o que está azul é aquilo que tem menos expressão. O que está em vermelho é aquilo que tem mais expressão, que tem mais abundância. Aqui estão os camundongos jovens tratados com THC. Eles têm muitos desses genes aqui de cima e pouco mais azul aqui embaixo. Eles são muito semelhantes, têm um padrão muito semelhante ao do camundongo maduro, tratado com veículo. Então, é como se um jovem com THC ficasse meio parecido com um adulto tratado com veículo. Aqui, olha só, esse é um jovem com veículo, é um jovem purinho, um adolescente que nunca experimentou maconha. Parece com o adulto tratado com THC. Ou seja, o que o THC está fazendo é converter a expressão gênica do adulto numa expressão gênica com cara de jovem. Está rejuvenescendo o neurônio. A pergunta é assim, se falar isso para todo mundo, quem quer? Câncer. Câncer é uma coisa importante porque isso é bem recente. Como o Pedro falou, não tem um ensaio clínico de alta qualidade para vários tipos de câncer. Isso ainda não está pronto, está vindo aí. Começou a acontecer agora. Mas qual é a novidade? A gente sabe há muito tempo, a gente sabe há 40, 50 anos, em Israel o pessoal sabe disso há muito tempo, que quando o paciente está em oncoterapia, está fazendo radioterapia, está fazendo quimioterapia, a maconha é um excelente adjuvante da terapia. Por quê? Porque aumenta o apetite, a pessoa não consegue se alimentar, agora consegue, não conseguia dormir, agora consegue. Estava irritada, fica relaxada, estava com dor, estava com náusea, com vômito. Então, a maconha ela atua para fazer com que aquilo que era horrível fique muito razoável. A pessoa consegue passar pela experiência e passar pela quimioterapia sem perder peso. Né? Enfim, cria uma situação de mais conforto, que não é desprezível, só por isso já merecia estar na prateleira. Né? Só que agora, recentemente, surgiu evidência para vários tipos de câncer diferentes, evidências em vários níveis diferentes, pré-clínicas, algumas clínicas, de que os canabinoides são eles mesmos antitumorais, que eles têm efeitos que vão não apenas nos sintomas que a pessoa experimenta pela terapia, mas que vão também cuidar das causas do câncer. Aí a coisa fica mais interessante ainda. Eu trouxe para vocês 2 exemplos que eu acho bem interessantes. Esse daqui é um exemplo, são 2 exemplos in vitro, né? Com um modelo de glioblastoma, um câncer muito agressivo, um câncer perigoso. Então aqui vocês têm quanto que foi invadido, quanto que esse câncer conseguiu, esse modelo de tumor invadiu num determinado tempo de tratamento. Então aqui é o 100%. Se não tratar, vai crescer 100%. Se tratar com THC, cai para 50%. Se tratar com CBD, 0,1 miligrama por quilo, cai para 75%. Então o CBD não é tão bom quanto o THC. Mas se você juntar os dois, ele fica ainda melhor. Então, isso é a sinergia dos dois, esse efeito comitiva. A mistura é melhor do que eles separados. Tem um caso ainda mais legal, esse artigo de 2014, gente, já tem 5 anos isso. Isso aqui também modelo de glioma, não tratado. Em 21 dias, ele vai a 45 milímetros cúbicos de volume. Tá? Se tratar com canabinoides, ele vai mais ou menos à metade. Ele cresce, mas ele cresce à metade. Tá? Se você irradiar, que é a terapia padrão, fazer irradiação, ele cresce também. Então irradiou, mas irradiar não está resolvendo. Agora, se você botar irradiação mais THC mais CBD, aí nada, quase nada. Pergunta, se você tivesse glioblastoma e o médico falasse assim, mas isso foi feito em rato, o que você faria? Rato também é gente. Bom, falando tão bem da maconha, parece até que a gente está fazendo apologia, e não é o caso. Né? Toda substância tem grupo de risco, toda. Se você beber muita água, você morre. Antes de morrer afogado, você morre porque o líquido vai entrar no espaço extracelular e você vai ter problemas graves. Então, existe uma questão importante, já que somos pessoas que acreditam
no potencial da maconha medicinal é a gente entender os grupos de risco e, inclusive, explicar para as pessoas que são proibicionistas, para elas entenderem que o risco não é um risco generalizado, é um risco específico. E como é um risco específico, a gente deve proteger as pessoas informando elas especificamente. Primeiro risco, gestantes e lactantes. A evidência de que maconha é ruim na gestação e na lactação, ela está crescendo. Ela não era muito sólida há um tempo atrás e ela está crescendo. Qual é a dificuldade? É que dificilmente você vai encontrar uma mãe que usou maconha na gestação e não usou mais nada. Então, uma epidemiologia, você fala assim, mas você usou maconha? Não, usei. E o que mais? Não, álcool, tabaco, Aí fica furada a sua conclusão. Mesmo assim, a evidência está crescendo. Tem evidência de que não é bom. E aí vem aquela história. Ah, mas eu conheço um caso em que deu tudo certo. Eu também conheço. Mas e o contrário, você conhece? Então, esse é um exemplo em que a gente deveria ser conservador. Pode ser que daqui a 20 anos a gente diga, não, tem um tipo de maconha que, na verdade, toda gestante devia usar. Pode ser. Mas hoje por hoje, olhando a literatura, vamos dizer que isso aqui é grupo de risco e não deveria usar. Eu estou confortável com isso e acho que vale a pena a gente ser conservador nesse caso. Por quê? Porque a biologia molecular da embriogênese mostra um papel central para os canabinoides. Então é provável que se você inundar o sistema de canabinoides, você pode bagunçar muitas coisas. Jovens em geral. Essa é uma evidência bastante sólida. O uso abusivo e precoce de maconha dá problema em média. Ah, mas eu conheço o caso de um menino maravilhoso, super inteligente, que está fumando desde os 12. Beleza, mas e quantos casos de opostos não existem? Então, em média, a evidência é sólida, não é legal. Quanto mais cedo, pior. Quanto mais a maior a dose, pior. Tem gente que diz que vai causar prejuízo para toda a vida, tem gente que diz que não é assim. Eu diria que hoje está meio a meio, a evidência científica vai nas duas direções. É importante a gente entender isso também. Tem gente que fala da ciência como se ela fosse uma coisa monolítica. Isso é científico, é ou não é? A ciência não é assim. A ciência ela tem pessoas fazendo experimentos e dizendo que vai numa direção, aí o cara faz um experimento um pouco diferente, vai na outra direção. A gente vai criando um consenso. Hoje, eu diria tranquilamente para qualquer pessoa, filho meu, de qualquer amigo meu ou desconhecido, falar, ó, não fuma maconha não, até os 25. Que isso, Siddhartha? Por quê? Porque até os 25 você está preparando o seu cérebro. Ah, mas, bom, tudo bem. Mas se a gente está falando em grupo de risco, o risco é menor à medida que você fica mais velho. Os benefícios vão aumentando e os riscos vão diminuindo. Psicose e depressão eu coloquei com duas interrogações aqui pelo seguinte. No caso da psicose, é bem claro que o THC é ruim. THC é ruim para psicose. Se você conhece alguém que tem psicose, essa pessoa não deveria usar THC. No entanto, também está bem demonstrado, o trabalho do povo lá de Ribeirão Preto, que o canabidiol é bom, é antipsicótico, é remédio. Então, quando o psicótico fala assim, doutor, eu posso fumar maconha? A resposta certa é, qual maconha? Depressão. A evidência que existe hoje é de que em baixas concentrações a maconha é antidepressiva e tem evidência, inclusive, pré-clínica, quer dizer, não é placebo, em animais, mostrando aumento de neurogênese. Em Israel, por exemplo, faz parte do guia médico do Ministério da Saúde usar maconha para depressão e se você for soldado, então, a primeira coisa que eles te dão é maconha, para desestressar. Mas maconha em altas quantidades pode levar à depressão justamente pela síndrome amotivacional que afeta mais os jovens. Tá? Isso é importante entender. Vamos voltar nesse slide aqui só para entender uma coisa. Isso aqui está mostrando para a gente que o tratamento com THC está aumentando, tá fazendo o adulto ficar parecido com o jovem. O jovem, ele tem muita sinaptogênese, ele tem muita sinapse nova e já tem muita sinapse. Ele não precisa de maconha, ele já tem muita sinapse, já tem muita plasticidade. Se você botar mais plasticidade, pode atrapalhar, pode confundir as coisas, pode dificultar o aprendizado. Pode diminuir a motivação para fazer qualquer coisa. A adolescência já é uma longa síndrome motivacional, né? Aí você ainda coloca uma coisa em cima disso que causa mais preguiça, ou pode causar preguiça. Então é por isso que a gente diz, quando os jovens escutam maconha mata neurônio, ele sabe que isso é mentira. Ele não vai deixar de fumar maconha porque mentiram para ele. Mas se você disser, ó, maconha produz novos neurônios, e você já tem novos neurônios e não precisa, e pode te atrapalhar, talvez ele te escute. Talvez ele fale, isso faz sentido. Pô, talvez então eu devesse esperar um pouquinho mais. É um pouco o argumento do sexo. Sexo é bom ou ruim? Depende da sua idade, né?
Depende com quem, depende de muita coisa. É mais ou menos a mesma situação. Se você vai dizer para um jovem, olha, evite agora, faça depois, você não vai mentir, você não vai dizer que aquilo é ruim. Você vai dizer que aquilo não é bom ainda, agora. Para mim é o caso da maconha. A gente só vai proteger os jovens se jogar limpo com eles. Abrir o jogo com ciência e falar, ó, essa é a razão pela qual você deve evitar. Não porque mata neurônio, mas porque produz neurônio e você já tem bastante. Bom, isso é depressão. Efeito comitiva. Isso é uma coisa incrível, porque tem gente aqui no Brasil falando que efeito comitiva é uma invenção dos ativistas. O efeito comitiva começa com esse paper de 1998, do Bechabá e do Mechoulam, né, em que eles estudam a interação de dois canabinoides. E aí eles vêm com essa teoria, no início era só uma ideia, falar, olha, talvez a mistura de canabinoides seja mais eficaz do que os canabinoides isolados. E nos últimos 40 anos, quanto mais evidência a gente tem, eu mostrei para vocês, para aqueles casos de glioma, como que a combinação THC-CBD é positiva. Então, o efeito comitiva é uma coisa que está crescendo, e tem a ver também com os terpenos, que já foram mencionados aqui, com os flavonoides, né, os cheiros, os odores. Esse é um assunto tão importante que lá nos Estados Unidos a CNN fez um especial só sobre efeito comitiva, entourage effect. Então, aquilo que os médicos brasileiros, atualizados em congressos internacionais muito caros, não é isso? Aquilo que eles dizem que é mito, que é invenção de ativista, lá é uma coisa que qualquer pessoa que assiste a CNN fica sabendo. Então esse é o nível de descompasso que a gente tem hoje no debate público brasileiro. Tem gente querendo regulamentar a cannabis que nem entendeu que cannabis e canabidiol são duas coisas diferentes. Eu já ouvi isso. Como se uma coisa fosse igual à outra. Tá? O que a gente está falando aqui? A gente está falando, então, de muitas moléculas diferentes gerando muitos remédios diferentes. Se você pegar uma mesa aqui de edição e começar a combinar todos esses canais aí, todas essas variações, quantos sons diferentes você não consegue tirar? É por isso que a maconha medicinal é um negócio da China, mas é um grande problema, é a esfinge da indústria farmacêutica. Por quê? Porque com uma única planta, você gera uma variedade muito grande de remédios que potencialmente são produzidos na casa da pessoa. Quem que vai ganhar dinheiro com isso? Aí complica. Se não tiver grana, né? Tem um amigo meu que fala assim, que se você for olhar o que move o mundo é grana. E aí quando você fala, mas quem que vai pagar por isso? O cara vai plantar em casa, quem vai ganhar dinheiro é o cara que vende o adubo. Entendeu? Então eu queria fazer uma enquete aqui. O que vocês acham? O que é melhor para a medicina? Planta inteira ou princípio ativo isolado? Quem acha que é planta inteira? Quem acha que é princípio ativo isolado? A minha resposta é que depende. Depende, porque depende daquilo que você tem. Pode ser que no seu caso você precise muito de 3 canabinoides só. A medicina do futuro, ela é personalizada. É uma medicina para você. Não é uma medicina, um remédio para todo mundo. Um remédio para todo mundo não existe. Talvez exista água, sono. Né? Esse remédio é bom para todo mundo. Água, sono, o que mais? Né? Sol, pegar um solzinho, a vitamina D. Então, assim, nesse caso específico, se a gente quiser ser o máximo científico e o máximo libertário, a gente tem que garantir que todo mundo tem acesso a todas as possibilidades. É isso que é legal. Né? Qual que é o problema da proibição? É que na proibição, as 3 dimensões do uso estão prejudicadas. O uso de qualquer substância tem 3 dimensões. A própria substância, o corpo que usa essa substância e o contexto social em que esse uso acontece. Tá? Os 3 S, substance, set and setting. É uma equação. Né? Se você tiver esse aqui legal e esses aqui ruins, não vai ser bom. Se você tiver esse aqui legal e esses aqui ruins, não vai ser bom. Para isso ser bom, os 3 têm que estar legais. Qual que é o problema da proibição? É que ela ferra tudo isso. No caso da substância, na proibição, ninguém sabe a dose, ninguém sabe se está contaminada, ninguém sabe se está degradada. A pessoa está simplesmente fazendo uma roleta russa. Ela está lidando com uma coisa desconhecida. Todo mundo aqui que faz óleo em casa, que não consegue dosar, não sabe o que tem na mão. Vocês conhecem alguém nessa circunstância, não? É importante a gente entender isso. O fato da planta ser útil não quer dizer que ela esteja otimizada. Se você soubesse o que você tem nas suas mãos, talvez você pudesse otimizar e ter um efeito muito melhor. Talvez em vez de você baixar de 200 convulsões para 30, estivesse baixando para 0. Só que você não sabe o que tem na mão, então está no escuro.
É muito difícil acertar no escuro, achar um gato preto no escuro. No caso do setting, do corpo, perdão, do set, acho que o principal prejuízo são os grupos de risco. Quer dizer, a pessoa é de grupo de risco, ela tem uma vulnerabilidade e ela não sabe. Por que ela não sabe? Porque ninguém nunca falou sobre isso com ela. Porque aquele assunto nunca foi discutido, nem na família, nem na escola, nem na igreja, nem no quartel. Aí fica difícil se proteger. O cara está quase morrendo, toda vez que ele come queijo, toma leite, passa mal pra caramba e não sabe por quê. Aí um dia a pessoa fala, será que você não tem intolerância à lactose? Não, minha vida mudou, eu estou melhor. Quem já ouviu essa história? Qual foi a solução que a gente fez para resolver isso aí? Foi proibir o leite? Porque tem gente que é intolerante à lactose? Não. A gente escreve lá, ó, tem lactose. E aí põe um leite mais caro, sem lactose, para ela poder ter uma alternativa. Então, o que vai proteger as pessoas que são de grupos de risco é falar livremente sobre isso. Isso só é possível legalizando e regulamentando. Tem uma outra questão. A gente não tem ainda grana nem estrutura no Brasil, mas a medicina caminha para quê? Para genotipar todo mundo. Para você saber exatamente quais são as suas vulnerabilidades. E, novamente, para isso, aí a gente vai poder saber, você tem um polimorfismo no receptor CB1 e não deveria fazer uso de THC. Você vai descobrir isso lendo os seus próprios genes. Agora, enquanto isso não chega, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que, pelo menos, você possa falar, doutor, eu fumei maconha, não estou me sentindo muito bem, não me senti... Vamos analisar essa maconha. O que ela tem? Olha, esse debate, ele tem que ser livre. Hoje, ninguém se sente à vontade para fazer esse debate, por causa da proibição. Terceiro aspecto, questão da violência, da paranoia e da marginalização. 30% a 40% do efeito da substância tem a ver com a crença da pessoa naquilo que vai acontecer. Aquilo que os médicos chamam de efeito placebo, que é uma coisa muito antiga que vem lá do Paleolítico, que era a medicina que a gente tinha. A gente só tinha essa. Era o cara fazer uma dança para tirar a sua dor de cabeça. E funciona. Por quê? Porque o cérebro é uma farmácia. Agora, quando você chega para o cara e fala para ele que se ele fizer uso, ele vai ser preso, torturado e até morto, qual é o efeito disso na pessoa, gente? É ruim. Então, muita gente fala assim, eu fumei e fiquei paranoico. A pessoa fica paranoica porque o produto era ruim, ficou paranoica porque ela tem uma mutação no receptor CB1, ou ficou paranoica porque estava com medo da polícia? Então, a pergunta que a gente tem que fazer é, o que é realmente tóxico aqui? O que é realmente tóxico é a proibição. Espera aí, não acabou não. Espera aí. Então, a proibição da maconha é isso que representa a liberação geral. Muita gente fala, professor, você é a favor de liberar a maconha? Eu falei, não, maconha já está liberada. Está totalmente liberada, liberação total. Uma criança de 8 anos de idade vai lá e compra o skunk com mais THC que pode ter em Natal e ninguém vai perguntar para ela nada. Agora, se junto desse skunk tiver cianeto, perdeu o Playboy. Problema dela. Certo? Então esse aqui é o problema, já está liberada. Hoje não tem controle, não tem proteção na sociedade. Está todo mundo desprotegido, inclusive quem não faz uso, como eu falei antes. A pessoa estava aí, foi à farmácia, foi na padaria comprar pão, levou um tiro. De quem? Do cara que estava trocando tiro no morro. Pronto, você acabou de entrar na guerra. Essa situação é completamente louca, descontrolada e gera uma grande corrupção na sociedade, uma grande violência na sociedade. O que a gente está buscando? Que a maconha seja legalizada e regulamentada para proteger os grupos de risco e respeitar os usuários. Maconha já foi vendida na farmácia, no mundo inteiro. Maconha é uma planta que você pode ter em casa. Por que a gente vai tratar como se fosse jararaca ou plutônio? Isso causa violência, isso causa mortes. Eu acredito, tenho falado isso recentemente bastante, que a maconha está para a medicina do século XXI como os antibióticos estiveram para a medicina do século XX. Ela está mudando tudo. Eu me lembro, a gente teve 2 reuniões na Associação Médica para discutir maconha medicinal aqui em Natal. Na primeira, no final, levantou um médico em nome do conselho e falou, olha, quem quiser prescrever, a gente vai caçar o seu registro. 11 horas da noite, um domingo, um baixo astral danado, eu fiquei muito chateado, passei horas lá conversando e no final, para ouvir isso. Aí passaram-se alguns meses, 8 meses, e a gente fez um outro dia, estava de manhã, um sol lindo, maravilhoso, e aí tinha entrado o Mevatil, aquele remédio que foi mencionado aqui antes, no mercado brasileiro. Metade THC, um pouquinho mais de THC,
e 27 miligramas por ml de THC, 25 de CBD. Então, quer dizer, quando é que você vai dizer que não pode, você está vendendo na farmácia? Ou se você pode comprar aquilo, importar aquilo. E aí levantou o presidente do conselho e falou, olha, quem quiser prescrever, passa lá segunda-feira e pega o formulário. Então, isso foram 8 meses. Na hora que o paciente chega para o médico e fala, eu quero me tratar com maconha medicinal, e o médico fala, não sei, não li, não quero saber, hoje em dia, mais fácil o paciente largar o médico e buscar outro médico. Então, os médicos estão começando a perceber, estão começando a se informar, eles têm uma formação para isso, eles podem ler artigos científicos se quiserem, deveriam saber fazer isso. Né? Então, a gente tem uma revolução acontecendo. Porém, é acessível? Quem tem R$ 2.800 para pagar um Mevatil aí? Não que ele seja muito bom, não é, né? Dizem. Um amigo meu falou que não é bom. Mas, quem tem essa grana para pagar todo mês, 2.800? A classe média tem, fazendo esforço. O rico tem. Então, para o rico está legalizado. Para a classe média, mais ou menos. E para os pobres? De jeito maneiro, não é possível. Impossível. A família inteira não faz esse dinheiro no mês. E aí? Qual é a solução? Qual é a solução do governo para isso? Faz sintético. Sintético é caríssimo. Qual é a solução da Anvisa? Deixa a multinacional fazer. Vai sair caro. Então, isso está na farmácia. Toda vez que alguém me fala, professor, esse assunto é muito polêmico, eu falo, não é polêmico, já está na droga raia. Está na Drogazil. Se você for lá agora, você não vai encontrar. Sabe por que você não vai encontrar? Porque não tem no estoque. Sabe por que não tem no estoque? Porque é caro. Então, o que a gente tem que discutir já está legalizado, gente, já está aqui. Ó. O que a gente está discutindo é só o acesso de quem não tem dinheiro para pagar por isso aqui. Tá? Como é um negócio de muita grana, very grana, que interessa às grandes farmacêuticas, a gente fica nessa coisa que não ata nem desata. A Anvisa, se você olhar o que a Anvisa está permitindo, ela, não, só pode o CBD, não, só pode o CBD com um pouquinho de THC, não, só pode para doença tal, não, tá bom, pode a planta. Já pode a planta. Já está dito lá que a planta é medicinal. Aí tem que entrar a coragem dos médicos que vão prescrever o óleo, vão prescrever a planta, e aí o paciente que vai ter coragem de buscar a sua planta, de buscar o seu tratamento, de buscar a sua preparação. Porque quando você prepara em temperaturas diferentes, e de maneiras diferentes, vai ter resultados diferentes. Bom, essas pessoas aqui não têm condição de pagar mais do que R$30 por mês de remédio. R$50 por mês de remédio. Então tem que ser uma solução, então tem que ser engenharia reversa. Qual é a solução para a cannabis medicinal que pode levar a um custo mensal de R$50 por mês? E essa solução é o autocultivo e a cooperativa. São as associações. Estou acabando, tá? Foi mal. Então, aqui eu queria terminar para tentar desmistificar um pouquinho essa questão do uso da fitoterapia e do uso, né, como o Pedro levantou aqui, na questão da farmácia viva do SUS, por exemplo. Há 300 anos atrás, a maior causa de morte nos navios da marinha inglesa, da marinha francesa, da marinha holandesa, que dominavam o mundo, fazendo as suas navegações e controlando os comércios, não era a pirataria, não era os conflitos em terra, não era nada disso. Sabe qual era? A grande causa de mortalidade em 1720? Escorbuto. As pessoas ficavam meses embarcados, depois de 6 a 8 semanas, elas começavam, por falta de vitamina C, a desenvolver um escorbuto, que são feridas em diferentes partes do corpo, né, meu amor? E as pessoas, se continuassem nessas condições embarcadas, eventualmente elas morriam. Perdiam todos os dentes, ficavam muito doentes e morriam. Em 1747, um médico escocês chamado James Lind, que era oficial da marinha inglesa, ele resolveu fazer um teste. A história da medicina está cheia de tentativa e erro. Na época que Vasco da Gama conseguiu chegar à Índia, sabe como é que era o tratamento recomendado na armada de Vasco da Gama para escorbuto? Bochechar xixi. A medicina é uma coisa impressionante, porque tenta de tudo. Vai ver o que dá certo. Vai tentando, vai tentando. Em 1747, já havia gente dizendo que suco de laranja e suco de limão podia ser legal. Tinha gente que dizia que água do mar era legal.
que ele fez? Ele pegou 12 pessoas e fez 6 grupos de 2. Para um ele deu cider, né, a cidra, que é feita da maçã, mas que não tem muita vitamina C. Para outro ele deu água do mar, para outro ele deu laranja, para outro ele deu o suco espremido, a laranja inteira, enfim. Fez os grupos. 10 anos depois ele publicou um artigo científico mostrando que, com isso, ele eliminava a mortalidade, eliminava o escorbuto, acabou o escorbuto. 40 anos depois do Lindt, a mortalidade por escorbuto era 0 na marinha inglesa. Quando os ingleses derrotaram Napoleão, não foi só em terra essa vitória foi no mar. Por quê? Porque eles usavam os cítricos e os franceses não usavam. Então morriam todos de doença. Bom, gente, a questão que eu tenho para perguntar para vocês é simples. Comer vegetais proporciona uma nutrição pior do que pílulas vitamínicas? Eles precisavam de Redoxon para poder sair do escorbuto? Precisava saber a dose exatamente? Não, não precisava. Seria bom saber a dose? Seria ótimo saber a dose. Então não é que tem que, mas seria bom. Então, para terminar, o que a gente está buscando? A gente está buscando uma situação em que você possa ter bula, em que você possa saber as doses dos diferentes constituintes, que você sabe o prazo de validade, o grau de pureza e os grupos de risco. Essa aqui é uma agenda para os próximos anos. Então, tem muita coisa para se pesquisar em dor neuropática, em epilepsia, esclerose múltipla, câncer, autismo, Parkinson, Alzheimer, senescência, depressão, ansiedade. E a lista é enorme. E essa é uma pesquisa que vai ser feita por cientistas com animais, com cientistas com pacientes, pelos médicos. Os médicos têm que fazer essa pesquisa com seus próprios pacientes. E todo mundo participar desse ganho de conhecimento. Isso vai acontecer e já está acontecendo. Para quem tem medo da Souza Cruz dominar isso daí, a gente vai ter uma situação que vai entrar aqui, uma grande multinacional vai tomar conta. Então, para quem tem medo de Souza Cruz, Fiocruz. A Fiocruz está fazendo uma parte do que tem que fazer. E, para terminar, a Fiocruz não pode fazer tudo, gente. É muito importante que as associações de pacientes e o autocultivo sejam parte integral desse movimento. Por quê? Porque para você garantir acesso efetivo, para que você possa garantir a liberdade de todo mundo de realmente se tratar, você tem que permitir que a pessoa faça a coisa mais simples que tem. Como o pessoal diz aí, a justiça com as próprias mãos, né? É pegar uma sementinha, ir lá, colocar na terra, cobrir de terra e regar. Valeu, obrigado, um abraço. Boa tarde a todos e ao Siddhartha, né? Hoje em dia, eu vejo como um grande problema para todas as narrativas antiproibicionistas um discurso que tenta colocar o uso medicinal como se fosse uma coisa benéfica e tal, e a gente está lutando por isso, e o uso recreativo, não, é recreativo, você está querendo só para se lombrar, você está querendo só... Já foi falado aqui, né, o Pedro já falou da razão teorética abstrata, disso tudo, eu não vou nem entrar nisso não, mas se coloca, né, essa dicotomia entre o medicinal e o recreativo, como se o recreativo ele não fosse um uso também saudável, não fosse um uso que trouxesse lazer, que né, o bem-estar social, não só o bem-estar coletivo, o individual, mas o bem-estar coletivo também. Então, eu queria perguntar ao Siddhartha como é que você vê, né, atualmente, essas narrativas antiproibicionistas. Bom, tudo bom? A minha opinião pessoal é que isso é uma grande confusão. Né? Afinal de contas, uma coisa que é recreativa é agradável, é terapêutica. Né? Acho que a confusão é a seguinte, é que nos Estados Unidos, para as pessoas poderem garantir o acesso, elas tiveram que dizer que tudo era medicinal. Então, para a pessoa poder ter o acesso para fazer a sua recreação, ela ia dizer que tinha depressão, que tinha dores no corpo. Às vezes tinha, mas criou-se uma hipocrisia. Eu achei legal que o general Vilas Boas fez questão de falar, porque ele ainda consegue falar, e criticar essa hipocrisia. Por que as pessoas têm que mentir? Né? Para que mentir? Todo mundo vai morrer. Vamos parar com isso. Relaxa. Acho que a gente precisa sair dessa história de que temos que manter um determinado padrão, que é uma fachada, e aí a pessoa fala assim, não, eu estou usando, mas eu sou paciente medicinal. É como se estivesse fazendo uma coisa muito errada, que ela só está justificada porque está fazendo por razões médicas. Gente, não tem nada de errado, é uma planta. A única coisa que pode ser errada é a pessoa ser de um grupo de risco e ter um efeito adverso. É só isso.
Então, se a gente entender isso, essa hipocrisia acaba, e eu acho que ela está acabando rápido. É uma revolução médica. Imagina um cara chegar em 1928, descobrir a penicilina, você fala, não, isso aqui faz muito mal. Você vai ficar falando sozinho, ninguém vai querer conversar com você. O que não quer dizer que não possa fazer mal. Se você usar penicilina de maneira errada, pode levar a uma seleção de micro-organismos resistentes muito perigosa. Mesma coisa com a cannabis. Se a gente usa ela de maneira errada, ela pode causar males. E a maneira mais fácil da gente errar no uso é desconhecer o que existe ali. É por isso que a proibição é tão perigosa, porque coloca todo mundo numa situação de muita vulnerabilidade. No fórum número 3, no anterior, teve uma situação que havia um senhor bem diferente, e a gente achou que ele fosse um policial, e o Felipe abordou ele, e de fato era um policial. E a gente achou até estranho, porque a gente tinha mandado 20 ingressos para a polícia vir, para o PROERD vir, ninguém veio, e aí eles mandaram outros policiais que pagaram o ingresso. E aí ele ficou assim, falou, mas isso que vocês estão mostrando não é maconha. Aí o Felipe falou, não, isso aqui é que é maconha. Ele falou, não, maconha é um negócio fedorento, duro, um negócio esquisito. Aí o Felipe falou, não, mas essa daí é que é a verdadeira, aquela outra é a maconha proibida, traficada, né, prensada de um jeito errado, conservada de um jeito errado. E aí um médico, que eu não vou dizer o nome, chegou para o policial e mostrou assim uma flor de maconha. E ele olhou aquilo, ela cheirosa, muito agradável, né? Aí ele falou, nossa, mas você sabe que eu podia lhe prender por isso, né? E o médico falou, mas não vai, né? Aí ele falou, né, porque minha mãe tem Alzheimer. Pronto, todo mundo é ser humano. Aí fica mais fácil conversar, né? Próximo. Parabéns pela palestra. Você falou da medicina personalizada, né? Que a genotipagem já é, na verdade, uma realidade. E aí eu queria saber quais são os polimorfismos já conhecidos, né? Tanto para os efeitos adversos do uso da maconha, quanto para os benéficos. Eu não sei exatamente os polimorfismos, porque saiu coisa recente. Uhum. São vários, e principalmente para explicar os adversos. Não parece que os efeitos positivos dependem desses mesmos polimorfismos. Não parece. Até porque muitos dos efeitos, esses são de CB1, e muitos dos efeitos positivos são via receptor CB2. Mas os adversos estão ficando mais claros. Então, talvez no futuro a pessoa não precise esperar a primeira experiência adversa para saber que aquilo não é bom para ela, porque genotipando vai dar para saber, sobretudo olhando o receptor CB1. Fala no microfone para o pessoal. Pegou? A curiosidade, eu fiz já o meu teste genético, e é um teste ele é bem completo. E aí eu queria procurar quais são os genes. Não, procura o CB1. Só o CB1. Procura o CB1, porque isso tem literatura recente dizendo quais são os ligados ao risco. Joia. Obrigada. Procura também a catecol-metiltransferase, que é uma enzima importante para metabolismo de neurotransmissores e que também tem um polimorfismo específico, acho que é metionina, valina na posição 158, que é a Conte. Oi, sou a próxima. Na verdade, é uma pergunta bem indireta. Você falou dos grupos de risco, né? Falou rapidamente do pessoal jovem e tudo mais, da neuroplasticidade. Só que da depressão, em especial, eu gostaria de saber por que pessoas com depressão podem constituir um grupo de risco do ponto de vista da neurociência. Tá, então, os canabinoides, os fitocannabinoides, quando injetados em roedores, por exemplo, eles aumentam a neurogênese e diminuem várias medidas que têm a ver com depressão. Então, em princípio, eles são antidepressivos. São utilizados na clínica, por exemplo, em Israel, como antidepressivos. Legal. Vejam, nos antidepressivos tradicionais, digamos, um Prozac da vida, hoje em dia, qual é o mecanismo de ação? Hoje em dia se acredita que esse mecanismo é a produção de novos neurônios no hipocampo. E por isso que demoraria tanto para fazer efeito. Porque se o mecanismo dos antidepressivos fosse, de fato,
a inibição da recaptação de serotonina, eles deveriam ser antidepressivos 40 minutos depois de ingeridos, e não são. Eles demoram 2 a 3 semanas para ter efeito. Então, são efeitos celulares, são efeitos que demoram mais tempo, e hoje as pessoas acreditam que é por causa disso. A maconha faz isso. Então, por essa razão, você diria que é um antidepressivo, e é usado como tal. Porém, em doses muito altas, a pessoa pode entrar num estado de falta de motivação, a descoordenação neural pode ser tão grande que a pessoa não consegue se levantar para fazer nada, não tem memória de trabalho para fazer nenhuma tarefa. Não sei se se alguém já passou por isso aqui. Então, uma pessoa que, vamos supor, ela não está nem deprimida, mas ela está em casa e precisa sair para trabalhar, arrumar um emprego, ela está sem emprego. Ela não está deprimida, ela está só sem emprego. Aí, antes de procurar um emprego, ela fuma muita maconha. E aí ela não procura emprego hoje e deixa para amanhã. Como é que ela vai se sentir daqui a um ano? Mal. Então, a depressão, ela é nesse caso, talvez não por uma razão celular, mas por uma repercussão social do comportamento que ela vai adotar. Aqui, também é sobre um grupo de risco das grávidas, porque foi dito que o uso de maconha em grávidas é negativo porque é aliado ao consumo de drogas. Então, eu queria saber o que as evidências mostram até o momento sobre o consumo apenas de maconha por grávidas. Tá, e esses estudos são preciosamente inexistentes. Tá? A gente não tem, foi o que eu falei naquela hora. Nos estudos epidemiológicos, é quase impossível você fazer uma coorte de grávidas que só usaram maconha. Muito mais difícil é você conseguir controlar o tipo de maconha que foi usado. Né? Como é que você vai saber o que a pessoa fumou? Vai saber o que ela fumou, ou o que ela usou, ou o que ela consumiu. Então, esse é um grão de sal para interpretar esses estudos. Existem estudos mostrando que pessoas que fizeram esse uso abusivo durante a gestação existe uma certa associação com malformações. Existe. Existe também um monte de gente fazendo uso e não tendo problema nenhum. O que acontece? A gente está lidando com muitas variáveis diferentes e pouco conhecimento. Pouco mesmo. Existem lá na Índia pessoas que utilizam para o parto. Existem no Brasil também. Agora, o que a ciência tem a dizer sobre isso hoje? Se você olhar hoje, os estudos estão indicando que quem usou muito na gestação, em média, tem mais problema do que quem não usou. Isso vale para o álcool também, isso vale para o tabaco também. Aí vem a vida real. Então, existe a epidemiologia, que é todo mundo, existe o seu caso em particular, o seu caso, o meu caso, existe a vida real. Acho que o que eu tenho dito para as pessoas, é bom de não ser médico, é que tudo que eu falo é só a minha opinião, né? Mas acho que é muito importante as pessoas serem moderadas. Uma mulher está grávida, aí ela quer tomar uma taça de vinho hoje. O que os médicos têm dito para ela? Pode tomar. Não é isso? O médico está falando, não, pode tomar. Mas não exagera, não. Então, aí vem uma questão de bom senso e moderação. Agora, quando a gente estiver discutindo claramente essa regulamentação, eu não acho que vai caber na lei esse tipo de nuance. Então, eu acho que é mais tranquilo a gente dizer, vamos dizer que isso é um grupo de risco. Enquanto a gente não souber mais sobre o assunto, vamos assumir que é um grupo de risco. E se a pessoa quiser, na privacidade do seu lar, assumir o seu risco de tomar uma taça de vinho, aí é um problema da pessoa. A gente sabe que se ela tomar aquela taça de vinho, ela não vai cair no chão e morrer. Não vai. Mas pode ter um problema para o seu bebê? A ciência hoje em dia está dizendo que não deveria nem fumar, nem beber. Deveria proteger a embriogênese. Eu acho que isso não é tão grave. Eu sei que tem pessoas que me procuraram, pessoas próximas, né? Pô, eu gosto, eu uso, como é que eu vou ficar 9 meses sem usar? Você fala, bom, mas passa rápido. Né? Depois vem e aí, ó...